Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos acompanhar agora uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti, que testou positivo para o Covid, mas já está se recuperando e vai comandar o Santa Cruz no próximo jogo. Mas antes, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você receber novos vídeos. Vamos à entrevista. Eu sou Marcelo Martelotti, bem-vindo de volta, depois desse período aí de quarentena. O pessoal já ficou empolvorosa, já querendo saber o que é que o senhor já vai fazer, já tem planejado para o próximo jogo. E as perguntas basicamente estão em cima do esquema tático que possa ser que aconteça em cima das ausências do Covid. Iranildo Silva da Rádio Clube, João Vitor Amorim da Rádio Jornal e Léo Silva do programa Santa Cruz Eterno Amor perguntam como é que o senhor pensa em montar a equipe diante das dificuldades das ausências existentes, e o que é que o senhor está pensando em fazer, principalmente com o Vitor Rangel, tendo visto que Mancha também estava afastado, existe uma possibilidade de ele entrar de frente. E se existe alguma possibilidade de o senhor mexer no esquema tático de Norberto Bileu para a lateral, enfim, fazer um resumão do que o senhor está pensando nesse próximo jogo. Bom, primeiro muito feliz de estar de volta ao trabalho. Realmente 10 dias afastado foi um tempo muito longo, até pelo momento que a gente vive. Na volta já alguns problemas para serem resolvidos, Nada que a gente já não tenha encarado durante essa competição. Então, mais uma vez, surge a oportunidade a alguns jogadores que não vinham jogando muito. E a gente já passou por isso, como eu falei no início, logo na minha chegada, a gente tinha vários jogadores no departamento médico. Tivemos que mexer muitas vezes na equipe por conta dessas ausências. Eu sempre falei, sempre valorizei muito a força do nosso grupo, os jogadores que estavam entrando. Agora não seria diferente, é realmente um jogo importante, Esse jogo contra o Vila Nova é um jogo que pode definir matematicamente a nossa classificação. Apesar de eu já acreditar que a gente já esteja classificado, mas em nenhum momento a gente vai acomodar com essa situação. Mas a ideia é essa, é contar com jogadores que vinham atuando, que em algum momento já participaram dos jogos, sem modificar muito a maneira da equipe jogar. Eu acho que hoje existe um padrão de jogo que o nosso time coloca e executa bem, independente dos jogadores que participaram do jogo. Então eu não me preocupo muito com essas mudanças em si. A única coisa que eu lamento é o fato de ter voltado ao trabalho muito em cima do jogo, E a própria divulgação e dos testes também na quinta-feira nos deram pouco tempo para trabalhar em cima da formação da equipe que irá para o jogo, mas a gente já superou dificuldades e problemas como esse, eu não vejo problema nenhum. Com relação ao Vitor Rangel, a participação dele no último jogo, fazendo gol, entrando bem na partida, deixou de um modo geral todo mundo muito feliz aqui. Eu também estava acompanhando pela televisão, também fiquei muito satisfeito com a participação dele, com o gol, principalmente, entendendo tudo que ele passou. É provável que ele inicie a partida. Eu tenho muita confiança nele e tenho certeza que ele tem condição de depois desse gol, depois dessa voltar a jogar o seu melhor jogo. Então a gente vai definir de hoje para amanhã a melhor formação para iniciar o jogo, mas eu tenho certeza que a gente vai estar forte e capacitado para fazer um grande jogo, mesmo entendendo que as dificuldades devem ser muito grandes, até porque o nosso adversário também faz uma campanha muito sólida e tem tudo para ser um belo jogo de futebol.
Júlia Rodrigues, da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo de volta, fica feliz com a sua recuperação. E diz que o Santa vai pegar o time de segunda melhor campanha do Grupo A e que não perde 10 jogos, um confronto de 6 pontos e que pode, matematicamente, assegurar a nossa equipe na próxima fase da competição. Para não postergar a classificação, como é que o senhor pretende minimizar as importantes ausências que terão? Então, é o que eu falei, a gente também tem uma sequência muito positiva, né? São 8 jogos, são 5 vitórias consecutivas e como eu falei, muitos desses resultados obtidos com mudanças de jogadores, com ausências de alguns jogadores que são considerados titulares, então isso de modo geral não me preocupa, né? O jogo realmente tem essa importância. Como eu falei, muito mais até do que para a própria classificação, é um jogo que pode definir até a primeira colocação. No caso de uma vitória nossa, fica muito difícil que os adversários consigam chegar na nossa pontuação. Mas é o que eu falo, nesse momento que a gente precisa é manter o nível de apresentação que a gente tem demonstrado, e eu tenho muita confiança mesmo com essas 4 ausências, né, com relação ao último jogo. Eu tenho muita confiança que os jogadores que entrarão manterão o nível de jogo e a nossa força e a nossa condição de brigar por mais uma vitória. Alexandre Ricardo, da Coralnet, pergunta: os próximos 2 jogos são contra o segundo e terceiro colocados. Apesar do desfalques e da classificação estar assegurada, são oportunidades para aumentar a confiança do grupo? Com certeza, eu sempre falei sobre isso, né, sobre a possibilidade de aumentar essa confiança com a participação de todos os jogadores, e a gente praticamente colocou o nosso elenco todo em jogos e em partidas importantes. Muitos deles começaram jogando vários jogos. Então eu entendo dessa maneira, mais uma possibilidade nessa necessidade que a gente vai ter pelas ausências, de fortalecer ainda mais o nosso grupo, mostrar que além dos 11 titulares a gente tem outros jogadores em condições de jogar a qualquer momento, e isso com certeza nos torna mais forte, nos torna mais competitivo. E essa é uma possibilidade que existe nesse jogo contra o Vila Nova. Breno Costa, da TV Globo, pergunta: diz que a última vez que o Santa Cruz venceu 6 partidas foi em 2015. Na ocasião, o senhor era o treinador que levou a equipe a vencer nas 6 partidas finais da Série B e terminou com acesso. Contra o Vila Nova, o clube pode atingir essa mesma marca de 6 vitórias seguidas. Para o senhor, existe alguma semelhança de contexto entre aquele momento e o atual, e o que o senhor sente fazendo parte desses 2 bons momentos históricos? São contextos diferentes, são momentos diferentes. Ali havia uma necessidade a cada jogo de uma vitória para que a gente pudesse chegar ao acesso, né? Foi realmente uma série muito difícil, que envolveu jogos dificílimos, principalmente fora de casa, né? E que nos levou à conquista do acesso com aquelas 6 vitórias consecutivas. Agora também existe uma dificuldade, mas é um contexto diferente, ainda não é um momento decisivo com relação a acesso, é um momento de classificação, mas a gente sabe o quanto é importante e o quanto é difícil no futebol brasileiro, de uma maneira geral, você ter uma sequência de 6 vitórias. São poucos os times em todas as divisões do futebol brasileiro que conseguem uma sequência como essa. Então eu acho que é uma marca realmente importante se a gente conquistá-la, mas não é fácil, não foi fácil essas 5 vitórias que conquistamos até agora, como não será fácil esse jogo contra o Vila Nova. Então eu fico satisfeito por ter participado desses 2 momentos. E acho que a gente precisa buscar, independente de mais uma vitória ou não, a gente precisa buscar essa regularidade num nível alto, principalmente porque vai se
vai se terminando agora essa fase de classificação e a gente vai entrar no momento mais decisivo da competição. Puxando por esse momento mais decisivo, Matheus Souza da TV Tribuna pergunta se o senhor tem analisado os concorrentes do grupo B. Se já estiver analisando, o que mais lhe chamou a atenção nos concorrentes? Não, eu ainda não analisei de um modo mais profundo. Confesso que vi uma boa parte do jogo Ituano e Brusque e Itu, a semana passada. Tenho assistido alguns momentos também de outros jogos, mas não ainda analisando profundamente como adversários, até porque não sabemos quem vão ser os adversários, né? Eu acho que muitas dessas definições serão feitas apenas na última rodada. Então, por enquanto, ainda existe uma preocupação muito grande com relação aos adversários que a gente ainda tem pela frente nesse momento. E eu acho que mais à frente a gente pode sim pensar um pouco mais no que a gente vai enfrentar na próxima fase. O clube vem, ao longo da pandemia, feito campanhas, né, para que o sócio, o torcedor do clube, chegue junto. E um deles é o ingresso virtual. Nesse momento, nesse jogo decisivo e nessa reta final, é uma hora da torcida chegar junto e adquirir da melhor maneira possível, como se pode, esse ingresso, né, professor? Eu tenho certeza que se a presença do público tivesse liberado, a gente estaria jogando com o estádio com a Arruda lotado, eu não tenho dúvida disso. A gente teria um público, como a gente já viu várias vezes aqui no Arruda, até porque o momento é muito bom e o torcedor estaria com certeza participando ao nosso lado. Já que isso não é possível nesse momento, eu tenho certeza que o torcedor vai ajudar com o ingresso virtual. O clube, o torcedor sabe e tem ciência da necessidade que o clube tem com relação a essa parte financeira. E essa é uma ajuda e uma participação muito importante. Eu tenho certeza que nesse momento, que é um momento bom do time dentro do campeonato, o torcedor vai chegar e vai participar, vai comprar o seu ingresso virtual e vai, através dessa participação, dar a sua colaboração para a nossa busca pelo acesso. Obrigado.